Ok, então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Grata pela presença de vocês e também gratidão aos que acompanham a, pela gravação a leitura. E hoje nós temos a nossa sequência do capítulo 4, uma sessão muito importante para nós que somos ah, buscadores, daria para dizer assim, da nossa própria mente, de nós que estamos já cientes das limitações que autoimpusemos à nossa mente e que realmente queremos escolher novamente, novamente agora pela razão, pela salvação do nosso estado mental, pela volta da consciência de quem nós realmente somos. E para auxiliar ou para dar as razões de por que isso faz sentido, Jesus nos apresenta hoje essa sessão, o ego e a falsa autonomia. E aqui o ego ele está falando não só de um sistema de pensamento separado, mas ele também se refere várias vezes aqui ao ego, se referindo durante essa sessão a nós como tomadores de decisão quando estamos alinhados ao ego, quando estamos pensando com o ego. Lembrando que nós só podemos pensar ou com o Espírito Santo, aqui no sonho, dentro da mentalidade dividida, ou nós estamos no sistema de pensamento do Espírito Santo ou do ego. Então, por várias vezes, Jesus vai falar aqui do ego, mas estará se referindo não, não só a esse sistema de separação, que é o ego, mas a parte da nossa mente que escolheu se identificar com o ego, se tornando uma com o ego. Assim como nós nos tornamos um com o Espírito Santo, quando nós decidimos identificar com a mente certa. Então, colocado isso, nós estamos prontos para iniciar. E antes disso, convido vocês a nós fazermos juntos, como a gente sempre faz, a nossa preparação, a nossa entrega da nossa mentalidade ao Espírito Santo. Podemos nos preparar, respirar pausadamente, deixar os pensamentos barulhentos e superficiais do dia a dia se afastarem e trazer para esse momento a nossa atenção e a nossa vontade, a nossa decisão de que o Espírito Santo seja o nosso professor nesse estudo. Guie nossos pensamentos. E colocada, então, a nossa decisão de que o Espírito Santo seja o nosso professor, nosso condutor, nós estamos prontos, então, para iniciarmos essa leitura comentada aqui do capítulo 4, a sessão 2, o ego e a falsa autonomia. E ela se inicia com: é razoável perguntar como a mente pode jamais ter feito o ego. Então, um questionamento que Jesus reconhece a validade, e ele coloca aqui como a mente jamais pode ter feito. Nós, quando nos questionamos como que viemos a nos identificar com a mente separada, como que fizemos essa decisão, nós acreditamos que ela existe, mas Jesus coloca esse jamais aqui, porque de fato nunca aconteceu, mas para quem acredita que aconteceu, é como se tivesse acontecido. Então, por isso, esse jamais que, falando de um modo de escrita, não seria até correto aqui, mas é justamente para compreender que nós acreditamos na separação quando nos identificamos com a limitação de uma mente única, de uma mente separada, e embora que isso não tenha acontecido para nós, parece verdadeiro, por isso seja mais. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer.
Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Isso vale para tudo. A história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no momento. Se existe uma lembrança de um passado, é porque no presente a mente ainda acredita nesse passado, ela não se liberou disso, não se libertou. Isso vale para tudo. Então, o ego e o mundo que gostam de dizer que nós temos que conhecer o passado para não repetir no futuro, mas se nós no presente estamos vendo o passado, é porque ele não foi desfeito, porque o mesmo erro que fez surgir lá no passado aquilo que estamos vendo, aquilo que o fez surgir lá, esse sistema de pensamento está valendo agora, nesse momento. Por isso que Jesus também diz que não faz sentido nós querermos compreender como lá no passado, lá no primeiro pensamento de separação, decidimos pela separação, se nós só estamos separados agora, nesse momento, porque estamos tendo a mesma decisão nesse momento. Se a nossa decisão desse momento fosse pela salvação, nós não poderíamos acreditar que separamos porque o nosso ser real nunca deixou a Deus. Então, embora que a pergunta faça sentido de saber como que chegamos a pensar em separação, mas ela não precisa e nem deve ser vista como sendo um ato acontecido lá no passado. O que importa é sempre o momento presente, e no momento presente, a mente está na mesma mentalidade, na mesma separação, no mesmo pensamento por separação, quando ela questiona como que ela já pôde se separar. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. O conhecimento é uma condição onde o pensamento é totalmente abstrato. O pensamento abstrato é impessoal porque ele abrange a tudo, ele não tem uma identificação própria. Então, o conhecimento, a condição de saber do todo, não se aplica à mentalidade que acredita que separou-se, porque essa se torna pessoal, essa se torna limitada. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Então, só na percepção é que é possível pensar separação. O conhecimento, que é abstrato, que abrange a tudo, desconhece a percepção, assim como a percepção desconhece o conhecimento. Cada um faz para si um ego. Aqui Jesus explicando, então, como que funciona esse pensamento separador, esse pensamento da percepção, como que ele funciona dentro da percepção. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão, nós fizemos uma imagem dele, nós damos significado para essa imagem. Então, nós achamos que conhecemos o nosso irmão, quando na verdade, aqui, dentro do sonho, dentro do mundo, nós estamos vendo um ego que nós fizemos um para nós e um para cada irmão. Como ele diz aqui, faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. Então, a mesma pessoa vista por duas pessoas diferentes, uma faz dessa pessoa um ego, outra pode fazer um ego totalmente diferente. Um pode ver um ego mais leve, amoroso, outra pode ver um ego forte, um ego atacador. Então, cada um faz um ego para si e para os outros. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele.
inalterável é o Espírito, é Deus, Deus que é imutável. Então, essa compreensão do ego, essa percepção do irmão, que é sempre uma percepção egóica, quando nós o vemos separados, ela não foi feita por Deus. Portanto, ela é instável. Sendo instável, ela é variável, ela depende da nossa interpretação, depende de como que nós estamos olhando para essa pessoa. Até mesmo o nosso ego, dependendo do estado dele, ele pode ver essa pessoa com um ego totalmente diferente em nossos estados emocionais diferentes. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e, de fato, ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente ou quando envolve proximidade física. Isso também é importante. A nossa interpretação do ego do nosso irmão não depende do que os sentidos físicos nos mostram. Só de nós pensarmos no irmão, nós também já estamos fazendo um ego dele. Por isso que ele diz aqui, pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Então, quando nós pensamos sobre um irmão, nós fizemos uma imagem do ego baseado naquele pensamento daquele momento sobre ele. Essa, essa percepção, ela muda também ao irmão, e isso independe de nós estarmos na presença física dele. O simples fato de nós pensarmos no irmão já é uma interação na mente. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Então, se nós podemos, tanto ao pensar sobre o irmão, quanto estando na presença física, mudar a nossa percepção sobre o irmão, então isso significa que o ego não é um fato, ele é uma ideia. A ideia que eu faço do meu irmão. Tipo assim, estou bem-humorada, meu irmão está propenso a ser mais bem aceito. Se estou deprimido de mau humor, mesmo que para outros o irmão esteja fazendo uma coisa boa, eu posso ver ele como irritante, como alguém que gostaria de afastamento. Enfim, são exemplos de como a nossa interpretação do que seja o irmão, do que seja nós é que fizemos o ego do irmão e nós que dizemos como ou quem esse ego é, como que ele é. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesse tido. Então, quando pensamos separação e acreditamos na separação, para acreditar, o próprio ato da crença fez com que o conhecimento desaparecesse da nossa mente. É como se nunca tivéssemos tido conhecimento, porque não ficou nenhuma lembrança dele, lembrança uh, a lembrança acessível, ou lembrança vívida na mente. Por quê? Porque jogamos fora o conhecimento pela troca da percepção. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que, de fato, que acontece de fato. De fato, se nós queremos perceber, nós temos que abrir mão de conhecer. Se nós escolhermos conhecer, a percepção desaparece, porque é impossível ter ambos ao mesmo tempo. Se isso ocorre no passado, porque seria surpreendente que ocorresse se isso ocorre no presente, porque seria surpreendente que ocorresse no passado? Então, se agora nós estamos na percepção e por isso que não temos mais o conhecimento, por que nós vamos nos surpreender se no passado tivemos uma ideia de separação? Essa pergunta inicial lá, por que nós tivemos o pensamento de separador? Mas se nós estamos tendo esse mesmo pensamento agora, e nós não nos surpreendemos por ter esse pensamento agora, por que vamos nos surpreender pelo fato de o termos tido no passado?
A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Então, ficar surpreso se nós esquecemos de como que tivemos esse pensamento, até pode ser algo surpreendente para nós que nós tivemos esse pensamento. Mas se estamos a cada instante, a cada fração de segundo, tendo esse mesmo pensamento, por que vamos nos surpreender com isso? Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Então, a mente não precisa repetir esse pensamento de separação, embora o esteja repetindo agora, enquanto nós acreditamos numa consciência individual. Mas não precisa ser assim. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Então, embora que, principalmente, amantes da natureza possam exaltar o amor dos animais pelas suas crias, mas nada mais é do que uma reação natural, porque elas acreditam que faz parte delas. Tanto é que, na maioria dos animais, os que, à medida que crescem e são percebidos como não fazendo mais parte, principalmente da mãe, ela os expulsa ou deixa de fora, ou quando é um tipo de animal que vive em sociedade com eles, aqueles que não nasceram no mesmo clã, no mesmo grupo familiar lá daquele sistema desse tipo de animais, também são excluídos. Enfim, então isso é uma reação natural, enquanto é percebido sendo parte de si. Então, a proteção e a amor. Como ele diz, é natural que nós queiramos ficar próximos daquilo que entendamos que seja o nosso. Isso também se repete nos humanos no sistema familiar. É natural, por exemplo, que famílias queiram ficar juntos, que os filhos sejam protegidos dos pais, porque acreditam que fazem parte, os netos mais ainda porque os avós, então, acreditam que fazem parte, porque os filhos já fizeram parte. Então, isso apenas explica, isso não é nem bom nem mal, mas explica como que a mente separada aqui funciona. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Então, por nós acharmos que o ego faz parte de nós porque nós o fizemos, é natural que nós viemos a proteger o ego, a sentir amor, proteção e caridade por ele. Então, lembrando que o ego é o nosso ser separado, nossa individualidade, então nós protegemos nossa individualidade, oferecemos nossa caridade, oferecemos nosso amor. Então, assim como Deus oferece isso tudo também à sua criação, então isso é natural. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. Então, nós, na consciência do conhecimento, onde nós criamos, co-criamos com Deus, nós também vamos reagir do mesmo modo, com amor, proteção e carinho pelas nossas criações, assim como Deus também tem conosco. Então, não é surpreendente que protejamos o ego aqui. Essa não é a questão. Não é isso que nos afasta do nosso ser. Como ele segue aqui dizendo, a questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. Aqui que entra a verdadeira questão. Aqui que entra a transformação ou a salvação, a transformação do estado de consciência de quem nós somos. Nós sempre vamos proteger aquilo que nós pensamos que nós somos. Se nós acreditarmos que somos seres separados de Deus, individuais, com consciência própria, com
com um corpo físico e psicológico, é natural que venhamos a proteger isso. Mas a questão verdadeira é: se Deus não fez nós separados, se Deus não nos criou nesse estado, e o que Deus cria é imutável, então tem aqui algo de errado. Então, como que poderíamos ser esse ser que estamos protegendo se Deus não o criou? Por isso que ele coloca aqui que a questão não é como que respondemos ao ego, mas no que acreditamos que nós somos. Ou somos o Filho de Deus, o Cristo, e estamos na unicidade do todo, ou somos separados e agora essa individualidade. Então, quem sou eu? Esta que é a questão que nós respondemos a cada pensamento. A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Então, a crença, no céu não há crença, há criação, no céu há certeza. Onde há certeza, não é preciso crer, se conhece. Então, a crença, ela veio a existir com a separação. Então, a crença é uma função, é um atributo do ego, e quando nós acreditamos que a nossa origem está aberta para nós pensarmos que somos diferentes de Deus, para nós nos identificar com algo diferente, então nós estamos alinhados ao ego. Estamos escutando a versão do ego sobre quem que nós somos. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Então, quando o ensino completar a sua função e nós estivermos com a mentalidade totalmente corrigida, nós voltaremos a conhecer Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Então, aqui, quando ele diz do pensamento do ego é capaz, está falando de nós, tomadores de decisão, identificados com o sistema de pensamento do ego. Então, o mais elevado que podemos chegar é chegar a pensar que existe outro modo de pensar. Existe outra forma de se perceber. Dentro do ego, nós não vamos descobrir qual é essa outra forma, mas só de estar abertos de que existe uma outra forma, isso é o mais elevado que essa mentalidade individual e separada consegue conceber. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser, ser de S maiúsculo. O ego não é o que Deus criou, não é o Cristo. Então, por isso que uma mentalidade separada, acreditando na sua própria separação, o mais elevado que ela pode chegar é conceber a ideia de que talvez exista algo diferente, talvez ela não seja isso que ela está vendo. Isso abre um espaço para que a volta da memória de quem que nós somos chegue a nós, que essa memória nos alcance. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Então, minar, desfazer, desmanchar o ego pode ser e é percebido como doloroso para a parte egóica, embora que isso é tudo menos doloroso na realidade. E Jesus nos compara aqui, então, com bebês, para explicar por que que nós sofremos com a ideia do desfazer do ego. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Então, nós sofremos quando achamos que o ego nosso está sendo atacado, ou por percebermos o desfazer do ego, porque não percebemos que, ao nos identificar com o ego, ao preferir ser um ego do que ser o filho de Deus, nós estamos brincando com facas, estamos
prestes a ferir ou nos ferimos o tempo todo, ferimos a nossa consciência ao acreditarmos que somos diferentes de Deus. Então, não percebemos o quanto nós estamos fazendo a nós mesmos, assim como bebês podem não perceber o quanto é necessário tirar uma faca da mão deles, embora que se a gente não o fizesse, eles poderiam se machucar gravemente. Tu não tens, então, então Jesus nos compara. Então, nesse sentido, nós ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Basta ver a maioria das orações dirigidas a Deus. Em grande maioria, são para beneficiar a crença da separação, para beneficiar o ser individual, para trazer coisas ou mesmo pensamentos ou sentimentos mais elevados, mas individuais. Então, a questão é o individual. A questão é responder que ainda sou um ser em falta. Essa questão. É isso que fere quando vou a Deus para preencher uma falta, para dizer-lhe que não sou completo, que não sou como ele criou. Então, como ele diz aqui, por isso que nós não temos nenhum senso real de autopreservação e ainda vamos escolher aquilo que nos fere se nós deixarmos a nossa vontade individual tomar conta. Entretanto, reconheça ou não, agora concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Então, de fato, embora sejamos bebês, mas nós já nos abrimos para uma correção. Nós já, de alguma maneira, disponibilizamos a nossa mente para sermos mais inofensivos e úteis a nós mesmos para a volta do retorno de quem que nós somos, e prova disso é que estamos estudando esse curso, que estamos abertos para a mensagem desse curso. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Então, no céu, há só criação, não há ação, atitude. Só com a ideia da separação é que veio haver atitudes. Então, o ego que tem que fazer. No céu, tudo que é pensado é criação automática. E, e mesmo em relação, então, a nós nos tornarmos mais inofensivos e mais úteis, mesmo nisso, como ele diz aqui, a nossa decisão ainda pode ser conflitada. Ora podemos querer isso, ora podemos reforçar ainda a separação. Isso porque tudo dentro da separação é baseado no ego. E a boa nova é, como ele segue aqui dizendo, isso não vai durar. Ser paciente por algum tempo e lembra-te que o resultado é tão certo quanto Deus. Então, a boa nova é que é tão certo quanto Deus que nós vamos sair desse estado conflitado, desse estado de dualidade, onde, embora podemos escolher de alinhar o nosso pensamento de modo a ser útil para a salvação, ainda podemos também fazer escolhas que irão nos ferir. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Então, só aqueles que compreendem a abundância real, ou seja, aqueles que tudo têm. E quem tudo tem é um estado mental de abundância, de completeza, de que não lhe falta nada. Dentro do mundo da separação ou dentro das divisões, é impossível ter a tudo. Então,
É impossível com o ego atingir essa consciência. Só na unicidade é que é possível ter esse senso de abundância real e duradouro. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Assim é com as coisas físicas no mundo. Se eu dou algo que eu tenho, eu fico sem. E o ego também considera com ideias, tanto é que protegem, tem leis que protegem o autor das ideias, eles registram suas ideias para que ninguém possa dizer que outro é o dono dessa ideia, se apoderar e tirar proveito dela. Então, na separação, o que é dado o outro fica sem. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acredita que estás, de algum modo, conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Então, dentro do ego, o que que o ego faz? Ele dá aquilo que já não tem mais uso, aquilo que não tem mais serventia, porque diz que isso abre espaço para o novo. Não é assim no exemplo cotidiano, por exemplo, com roupas, que eu dou as antigas ou despacho as antigas para que abra espaço para novas. Então, para o ego, ou para o sistema de pensamento de sacrifício, é assim que funciona, uma barganha, uma troca. Eu dou para receber a mais, para ter mais. Assim até são as associações amorosas do mundo, onde eu quero amar alguém para eu me sentir também una a algo para eu me sentir mais amada. Então, tudo dentro do mundo da separação é em benefício de se eu tiver em tal estado ou com tal coisa, eu estarei melhor do que sem isso, ou eu vou ganhar mais com isso. É esse o sistema central de pensamento que surge da crença de escassez. Dar para receber é uma lei do ego da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Então, no ego, dar para receber é uma lei fortíssima, é a lei da atração. Eu dou algo porque isso abre o universo para mim receber a mais. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Então, o ego, esse dar para receber, o simples fato de eu precisar receber já é crença de escassez. Dar é só uma maneira de suprir isso dentro do ego. Então, isso é a própria lei da escassez continua dentro dessa lei, inclusive é a causadora dessa lei. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. Então, o ego, para ele parecer que ele tem existência, que há algo aqui, ele faz com que cada um veja um ego no outro. Então, é só uma tentativa de validar a crença no ego. A autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Então, por que, que a autoestima é tão apreciada dentro do mundo da separação? Porque ela significa que estou de bem com esse ego que eu fiz para mim mesmo, e o ego aprecia porque se estou de bem, estou alinhado, então ele não precisa se proteger desse ego. Então, esse ego se torna menos predatório. Sendo menos predatório, me sinto melhor, me eleva a autoestima. Então, é um círculo vicioso que continua tendo o mesmo propósito da lei de dar e receber, que é validar a crença no ego, validar a ideia de que sou um ser separado. Essa autoestima é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. Então,
por mais elevada que seja uma autoestima, por melhor que uma pessoa acredite que ela esteja, ela sempre está sujeita ainda a sofrer um golpe, a vir a pensar diferente. Então, essa tensão, esse estado de alerta, essa não conseguir se entregar plenamente e vivenciar só em paz. Então, mesmo aparentemente estando tudo dentro da concordância do que ela aceitaria, que ela acha que seja a melhor situação dentro da individualidade, dentro do ego, ainda está sujeito à tensão e ao medo e a ter que se proteger. Então, ainda vem um senso de que isso pode mudar. Então, não há uma paz real. Há uma ilusão de paz, há uma ilusão de melhora, se compara com outros egos e se percebe que está melhor e aí se sente melhor. Aí fica grata, sente gratidão, mas é uma gratidão também falsa, porque não é uma gratidão pelo ser que ela é uma gratidão por ela se achar um ego melhor do que outros egos na comparação. O ego vive literalmente por comparações. O ego, ou o tomador de decisões identificado no ego, sempre tem que se comparar a outros egos. Ou ele está na frente ou atrás, mas nunca na igualdade. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. A verdadeira caridade é reconhecer no irmão o ser real que ele é, o Cristo que ele é. Saber que, embora esse irmão possa estar enganado e acredite que ele esteja em falta, ele, na realidade, ainda é o Cristo, ele não está em falta. Essa é a verdadeira caridade. E só na igualdade é possível reconhecer isso. Só vendo o irmão como sendo um igual. Vendo diferenças, é impossível de chegar, então, a essa caridade. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. A abundância é o estado de céu. A separação veio a ser o oposto do estado do céu. Então, o ego jamais poderá dar a partir da abundância. Ele sempre dará a partir do senso de escassez, visto tanto nos outros como em si. E muitas vezes ele dá ao irmão porque ele acredita que ele tem mais, então ele pode dar, e também porque acredita que assim poderá obter mais. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Então, como o ego sempre dá a partir da escassez, ele tanto fez surgir o sistema de dar para receber, como o próprio conceito de receber. O ego fez um conceito de que o ser que agora ele se identifica é um ser que precisa receber. Então, porque não existe dar se não há quem receba. Então, por isso que o ego fez esse conceito também. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Então, o ego fez um corpo que aparentemente tem necessidades e precisa receber. Os apetites são para receber alimentos e outras formas de prazeres também, que aparentemente trazem alegrias, mas isso tudo são mecanismos que o ego fez justamente para confirmar a si mesmo, para confirmar que o ego é real. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo, quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Então, tanto a necessidade de, aparentemente, de amor especial, de autoestima, de segurança, de poder dar também, ou de fazer parte de algo. Então, isso também ainda vem do sistema do ego, de ter que fazer parte de um grupo, ter uma aceitação. Na origem,
os apetites do corpo não são físicos. Então, na origem, todos os apetites, tanto alimentares, sexuais, de carinho, de tato, qualquer tipo de uh, apetites do corpo, eles têm sua origem na mente, no sistema de pensamento do ego. Não é o corpo que tem necessidades, por exemplo, do alimento. O ego, a mente teve necessidade de receber e projetou um corpo que satisfizesse essa necessidade, que colocasse essa necessidade em movimento. Então, o corpo só está respondendo à mentalidade, e o corpo tem necessidades daí de coisas para sua sustentação, mas porque a mente o fez para ser assim. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. Então, a mente que passou a acreditar que ela se separou, que ela vive agora em escassez, em necessidade, ela que dá poder ao ego para o ego ter feito esse corpo e nos oferecer como nossa casa, como nossa identidade. Então, tudo ainda inicia na própria mente. É a mente que, uma vez confusa, porque ela esqueceu da sua realidade, quando ela decidiu perceber e não mais conhecer, nessa confusão, ela passou a acreditar cada vez mais na escassez e também daí acreditou no sistema de receber, e o ego nada mais fez do que suprir a essa vontade da mente. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Então, o ego realmente acredita que ele fez a separação de Deus, que ele se autocriou, e sendo autocriado, então ele está sozinho, ele não tem um suporte anterior, vamos dizer assim. Assim como o Cristo sabe que foi criado em Deus, o ego, uma vez pensando que ele é autocriado, ele acha que ele é sozinho, que ele não tem uma ligação com nada. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação, ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Então, isso é tão amedrontador, é tão assustador ser sozinho, que o ego só tenta se aliar agora a outros egos para dizer que ele não é mais sozinho, ele tem aliados, ele está em unicidade com algo, ou então ele pode atacar os outros egos para demonstrar que ele tem força. Então, porque estar sozinho é fraqueza, e ele quer demonstrar força, então ele quer vencer outros egos, ou estar aliado ou vencer. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. Ele só não está livre, então, para abrir a crença de que ele se autofez, essa premissa, porque essa premissa de que ele se autocriou é essa que permite que o ego pareça existir. Então, ele não abre esse questionamento. A única coisa que o ego não abre, ou que a consciência, então, individual, alinhada com o ego, não abre, é a ideia de que ele é autocriado, ou a ideia que ele é um ser separado de Deus. Porque se questionar isso, ou é dentro desse questionamento, o próprio ego vem a se desfazer, porque não há argumentação que torne verdadeira essa crença. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha, então, separada de Deus. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. Então, o ego tenta o tempo todo
combater com Deus, aliar-se a Deus, mandaram nós como tomadores de decisão procurar a Deus, enfim, o ego fala da necessidade de salvação, desde que a separação tenha sido aceita como verdadeira. Então, tudo que o ego quer é um reconhecimento de que ele de fato existe, porque é a crença de que ele existe que faz ele parecer existir. Se essa crença é desfeita, não há mais ego. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Então, por mais que o ego se aproprie de pensamentos religiosos, por mais que o ego fale de Deus e do amor com muita eloquência e tenta se confundir com isso, ele, mesmo assim, o espírito jamais vai conhecer ao ego, porque são ordens diferentes. Então, ele simplesmente, o espírito não está consciente, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. O ego adoraria saber que Deus quer aniquilá-lo, que Deus quer acabar com o ego. Tanto é que, na maioria das espiritualidades, o lado de Deus está em conflito com o lado da separação, com o lado do ego, e sempre tentando acabar com o ego. Por que que o ego ensinou isso? Porque isso validaria a ideia de que o ego existe. Embora que Deus não está em luta com o ego, porque simplesmente não está ciente de um ego. Então, o amor não está em conflito com algo a mais além do amor. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. Então, o ego também não está ciente do espírito, porque não tem como conhecer ao espírito, mas o ego sabe que, embora que ele seja essa crença de autocriação, ele sabe que o poder para a autocriação veio de algum lugar. Então, ele está desconfiado o tempo todo de que existe algo maior do que ele. E ele acredita que esse algo maior está em conflito com ele. Então, disso o ego desconfia. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. Então, tudo que for alinhado à separação, a própria autoestima, desde que seja alinhada à separação, à individualidade, ela só pode funcionar dentro de um sistema delusório. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Então, mitologia tem a ver com a crença de onde nós mesmo temos a ideia de um Deus criador do céu e da terra, que fez o homem em sua perfeição e que colocou a escolha do homem, e o homem caiu em tentação e com isso a queda. Então, isso são mitologias, assim como sabemos que outras culturas tem outras ideias sobre a origem, sobre a sua origem, e todas as ideias sobre a sua origem dentro da percepção, então são mitos, porque não são conhecimentos. Então, e as criações de Deus, então, elas conhecem a Deus, elas não criam um mito, elas não ficam pensando quem que elas são, ou quem que as originou, porque elas conhecem a Deus e a si. Então, voltando aqui a mesma frase para continuar, as criações de Deus não criam mitos, então as criações de Deus só estendem o próprio Deus e não a ideias de quem seja Deus, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Então, embora que a nossa mente possa se voltar para a mitologia, nós podemos pensar separação e aí fazer ideias de como que é a nossa origem. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo.
Então, a nossa mente, ela pode pensar separação e fazer um ser para nós. Só que o ser que ela fez já não pode mais criar, já não pode mais estender o amor de Deus, já não pode mais criar igual a Deus. Então, a mente pode fazer mitos, mas não pode fazer com que esse mito seja criativo no sentido de criar, de ser co-criador de Deus, de continuar o reino dos céus. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Por que, que o Deus, tanto no cristianismo como na maioria das ideias religiosas espirituais, é um ser para ser amado e temido? Então, é impossível, dentro da mitologia, mesmo o melhor dos seres ainda tem uma conotação que amedronta. Então, a mitologia ela não concebe o amor tal como o amor de Deus é. Ela, ela confunde, ela está inconflitada, e por isso que ela não consegue ser, mesmo naquilo que deveria ser de melhor, ainda tem essa conotação de medo. O próprio Deus é amedrontador para a mente que o segue, vendo-se assim como um ser separado de Deus. Mitos e magia são intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Então, dentro do ego, a mitologia tenta explicar como que o ego se fez, como que ele veio a surgir. E a mágica é tida como o poder que o ego tem agora, como que ele o poder dele, o que ele pode fazer. Isso, então, é a mágica. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação e associam isso à sua forma particular de magia. Então, todos os sistemas mitológicos, eles têm uma explicação de onde que surgiu o universo, de onde que surgiu o homem, o corpo, e também essa associação de onde que surgiu tem a ver com a própria mágica, com o poder que cada um ser aparentemente carrega dentro de si. A assim chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Então, a luta pela sobrevivência, a evolução da natureza, do cosmos, do universo, a expansão do universo, retração do universo, dele explicar a sua própria origem, o seu próprio começo, como se ele de fato fosse real e o seu começo seria lá, como a ciência atualmente mais tem aceitado, um Big Bang, ou outras formas, como religiões têm outras formas de explicação para o começo do universo separado, mas isso tudo é uma batalha do ego para ele se autopreservar, para ele dar realidade a si mesmo e, com isso, garantir ou trazer a validade a que ele existe. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto do tempo. Então, nos egos individuais, onde nós vemos cada ser, o mais aceito é de que cada ser, cada forma de vida, ela tem início no seu nascimento e fim na sua morte física, no seu nascimento físico e fim na sua morte física. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa, o ego mais religioso, podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego.
Então, aqueles mais espirituais acreditam que a alma, ou a alma também, pelo curso, é tido como a mente, ou alguns a entendem como sendo o espírito, mas um espírito individual, então ainda seria a mente, que ela já existiu antes, ou que Deus a faz surgir no nascimento, mas que ela continua depois da morte física, mas existe também essa crença até mesmo de que após a morte física, essa mente ou essa alma pode sofrer devido ao que ela fez na vida física. A crença no inferno é isso. Aqueles que foram maus durante a sua vida queimarão no inferno, o cristianismo traz isso, e aqueles que foram bons, então, herdarão o céu. Essa crença, ela surge disso, de acreditar que esse lapso de tempo, enquanto nós temos uma existência física, determinará o que acontecerá com a alma. Alguns até mesmo acreditam, é isso que a gente já viu, que a alma será punida por esse lapso, contudo, a salvação não se aplica ao espírito que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. Nós fomos criados em espírito, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Então, o espírito não precisa de salvação. A salvação, ela não vai para o espírito que nunca esteve em perigo e não precisa ser resgatado. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. Então, a salvação ou a expiação, como o curso traz, ela é para nós, quando estamos na mentalidade errada, para nós virmos a escolher a mentalidade certa. Mas a mentalidade certa é apenas a correção da mentalidade errada, oferecida pelo Espírito Santo, feita pelo Espírito Santo, mas que também ainda é uma ilusão, que só existirá enquanto a consciência não voltar a estar ciente do Cristo. Enquanto a consciência não estiver ciente da mentalidade una que é própria do Espírito Santo, que é a mesma mentalidade de Deus. Então, a salvação não é para o nosso ser Cristo, que nunca deixou o céu, mas para a consciência que pensou separação e daí se identificou com esse pensamento e isso, a mentalidade errada, e a resposta a esse pensamento, que é a correção do Espírito Santo, que é a mentalidade certa, a salvação significa ir para a mentalidade certa e somente para a mentalidade certa, deixar para trás totalmente a mentalidade errada. Então, estar a salvo é não ter mais ego, é ter largado o ego, como Jesus deixou, como todos os iluminados ou os despertos o fizeram. Então, isso significa salvação. Isso é a expiação. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. A mentalidade errada surgiu com a crença de que atacamos a Deus ao nos separar deles. Então, a mentalidade errada, ela é composta de ataque. É impossível não haver uma crença em ataque e estar na mentalidade errada. Então, a mentalidade certa, estando só na mentalidade certa, automaticamente o ego ou a mentalidade errada desaparece, porque a mentalidade certa já não concebe mais ataques, porque a mentalidade certa, ela percebe igual à verdade, e a verdade é a unicidade. Então, nisso, a mentalidade errada é obliterada, ela deixa de desaparecer, deixa de parecer que existe. E uma vez não havendo mais ego, o próprio conhecimento pode alcançar a mentalidade certa. A mente una é que alcança a mentalidade certa, e
traz de volta ao conhecimento do céu, que nos é dito como sendo o último passo dado por Deus. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. A mentalidade certa, ela não ataca, então ela não precisa mais julgar. E como o ego não vive sem julgamento, o ego simplesmente desaparece diante da nossa decisão pela mentalidade certa. A mente, nesse caso, quando ela está na mentalidade certa e não tem mais ego, a mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Então, a mente pensa a separação enquanto o ego é apreciado, enquanto a separação é apreciada. Quando na mente se escolhe só pela mente certa, é o espírito que é representado pelo Espírito Santo, a mentalidade ela só pode ir em direção a Deus, em direção ao céu, porque a mentalidade ela sempre vai seguir ao sistema ao qual ela adere. Por isso que estando no ego, a mentalidade faz tudo que é ditado pelo ego, e estando no Espírito Santo, ela faz tudo, acredita tudo que está de acordo com o Espírito Santo. Não se pode não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Então, a expiação, ou corrigir a percepção, curar a mente errada, tudo isso é um expediente temporário. É necessário enquanto existir a percepção. É necessário enquanto a mente não estiver consciente do conhecimento da totalidade do céu. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Então, a expiação ou a salvação, ela só é necessária enquanto houver mentalidade errada. Porque quando não houver mais mentalidade errada, só a mentalidade certa já é a atração pelo conhecimento, ela só vai na direção em Deus. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Assim como o perdão é uma ilusão, porque de fato nada nunca no céu houve, assim também a mentalidade certa, ela perdoa tudo dentro da ilusão, porque ela sabe que não há ataques, então não havendo ataque, não há condenação. Não há condenação, não havendo condenação, não há por que não perceber de maneira amorosa. E a própria percepção certa, ela sabe que é só temporária, que ela é um meio de retorno ao conhecimento. Ela é um meio de retorno da consciência de Cristo naquela consciência que se imaginou separação. Isso remove o bloqueio inteiramente. Então, a percepção é um bloqueio ao conhecimento, mas a percepção certa remove o bloqueio da percepção. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tem que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Então, de fato, nós podemos nos perguntar como que isso vai se suceder, como que vamos voltar a ter o conhecimento enquanto nós nos vermos como seres separados, enquanto percebermos ainda ataques e, portanto, ainda tivermos consciência da mentalidade errada, o apreço também pela mentalidade errada. Mas temos que ser cuidadosos para compreender isso de fato. E ele segue aqui dizendo, e essa é a questão: quem é o tu que estás vivenciando esse mundo? Então, se eu me pergunto como que eu vou voltar a estar ciente do meu ser, quem que é esse ser que está se questionando? Eu sou esse ser que não está aqui, o Cristo,
Ou eu sou um ser que está perguntando isso? Porque esse ser que está perguntando, ele é o ser que acreditou separação. Mas se a separação real não aconteceu, se eu sou o Cristo, então quem é esse tu que está perguntando? Certamente não sou eu, o Cristo. É o eu, uma crença de separação. Mas se é uma crença de separação, realmente não é real. Se não é real, não há retorno ao que nunca se deixou. Cristo nunca deixou. Então, a questão de como que vai acontecer que eu vou voltar a estar ciente do Cristo cai por terra, porque esse ser sequer existe, sequer é real. Esse ser só parece existir enquanto a crença da separação for atraente, enquanto a mesma escolha lá da primeira escolha por separação estiver acontecendo nesse exato instante, porque quando não estiver mais acontecendo, e isso é uma escolha da mente, para isso que vai o aprendizado, para nós aprendermos a não mais querer manter isso como um tesouro, quando nós o largarmos, simplesmente a mente torna a estar ciente do Cristo, volta-se a estar ciente do Cristo. Por isso que Jesus diz: quem que é o tu que estás vivendo nesse mundo? O espírito é imortal, e a imortalidade é um estado constante. Então, não é o espírito que está vivendo aqui. Então, se Deus é espírito e criou igual a si, nós somos o espírito, então nós não estamos aqui, porque o espírito não está na mortalidade, no falível, no mortal. O espírito é imutável e é imortal, e é constante. É tão verdadeiro agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Então, o espírito é inalterável sempre e eternamente inalterável, porque ele não tem mudanças. Não é um contínuo e nem é compreendido por ser comparada a um oposto. Então, contínuo é uma ideia de tempo, de que há um passado e o presente é agora e haverá um futuro. Então, isso é um contínuo. O espírito está ciente do todo, o tempo todo, na intemporalidade, fora do tempo e do espaço. E por isso também o espírito não conhece por opostos, porque não há oposto no espírito, não há nada que seja além de espírito, só espírito é. O conhecimento nunca envolve comparações. Então, as comparações, elas só existem dentro da percepção. O conhecimento não compara porque conhece a tudo e nada existe fora do conhecimento. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Então, o que a mente pode aprender, a própria mente que pode aprender e que precisa aprender, na verdade, ao ela ter aprendido, ela saberá que ela nunca esteve aqui para aprender, porque ela voltará a ter o conhecimento de que ela é o espírito. E, e voltando ao conhecimento de que ela sempre foi o espírito inalterável, que diferença fará dentro do sonho essa questão de agora? Então, nós somos convidados a aprender por hora, temporariamente, de que, na realidade, nós não somos esse ser aqui. Então, na verdade, esse aprender é um desaprender. Nós aprendemos o mundo separado, precisamos desaprender a sua realidade, porque quando aprendermos sobre o quanto isso é apenas uma crença e não uma realidade, automaticamente o conhecimento volta a fazer parte da consciência que agora não tem como alcançar o conhecimento. Mas isso não será por uma mente dividida, isso será por nós, o Filho Santo de Deus, tal como Deus nos criou. Então,
Isso que Jesus nos trouxe aqui sobre o ego e a falsa autonomia, a falsa ideia de que o ego existe. A metafísica do curso se baseia totalmente em cima disso. A salvação se baseia em cima do reconhecimento de que isso é verdadeiro e a volta de nós estarmos novamente cientes do nosso ser depende totalmente dessa metafísica, disso que Jesus nos ensinou aqui, que nós deveríamos, sim, estudarmos muito ou voltarmos a isso em pensamento, tantas vezes até que isso seja de fato aprendido e trazido para o nosso estado consciente direto o tempo todo, como um ponto de referência para nós olharmos para o mundo e para praticarmos o perdão verdadeiro sobre todas as situações do mundo, porque a volta da consciência de quem nós somos depende disso, porque isso que aparentemente nós somos aqui é um obstáculo para a volta da consciência do nosso ser real. Então, Jesus nos trouxe esse importante ensinamento, que é a base para o porquê de largarmos essas crenças de individualidade, de separação, e na sequência, Jesus nos trará uma sessão de amor sem conflito, e todo esse capítulo, então, nos mostrará a diferença, por hora, ainda por comparações, entre a realidade, a verdade do nosso ser e as crenças sobre o nosso ser. Então, nesse capítulo das ilusões do ego. Isso, eu encerro aqui a leitura da sessão. Nós estamos aqui, então, agora na interação. Pessoal, ficou aqui a Nádia, por favor, pode abrir o microfone. Então, a regra para nós seria: não nos deixemos cair em tentação. Fiquemos atentos todos os dias, todos os momentos, né? Perfeito. Isso é uma mente treinada, Nádia. Ficar atento à tentação, mas não à tentação do ego dentro do mundo que quer validar a si mesma. A tentação dos apetites, de tornar um ser separado. A tentação mental de nós nos identificarmos com esse ser separado. Essa é a regra, bem como você a trouxe. Uhum. É difícil, mas vamos tentar, né? Vamos tentando. O nosso ser, a atração para isso, o nosso ser a quer acima de tudo. Então, nós aparentemente sentimos atração pelo ego, mas ainda é devido à própria crença de que nós realmente nos separamos de Deus e somos, portanto, merecedores ainda de uma punição. Mas a atração da salvação, a atração do amor é maior e vai vencer, e vence. Ai, tomara, porque parece fácil, a cada lição que a gente lê, a cada, né, cada texto que a gente lê, parece que a gente fala, é fácil, a gente vai conseguir, mas tem sempre uma pedrinha que a gente dá uma tropeçada, né? Por isso que é importante nós mentalmente repetirmos, não estou dizendo repetir literalmente o texto, o que pode ser também feito várias vezes, o estudo, a aula, o texto, mas repetir mentalmente o que nós compreendemos do texto, até isso se tornar verdadeiro para nós. Porque dentro do mundo da separação do ego, como que nós aprendemos sobre o mundo, sobre as lições, sobre uma profissão, como que nós desenvolvemos nossas habilidades. Ninguém que tenha o dom para a música, por exemplo, nasce pianista, nasce cantor. Todos repetem e repetem
exaustivamente até se tornarem exímios nisso. Na mentalidade, para nós sermos exímios, para não sermos enganados pelo ego, nós também precisamos repetir muitos pensamentos do Espírito Santo, como todo o curso nos traz, como essa lição trouxe. Então, repetir isso, uma mente treinada. Jesus fala que sem uma mente treinada, nós nada podemos fazer. Se nós não treinarmos a nossa mente para mentalmente repetirmos esse tipo de pensamento, nós realmente, quando vem as tentações do mundo, como você diz, Nádia, parece que cai no esquecimento e voltamos a nos identificar daí totalmente com o ego. Então, por isso também existe o livro de exercícios para ajudar nesse treino, mas esse treino é o quanto nós queremos que isso seja verdadeiro, nessa mesma medida nós vamos nos permitir pensar nessa linha até isso ser o nosso primeiro pensamento. E aí nós teremos nós teremos a metafísica como embasamento para o perdão em cima de cada situação do mundo, antes mesmo que ela afete o nosso estado emocional. Isso mesmo, Ing. Obrigada, tá? Boa tarde. Obrigada. Luciene também levantou a mão. Eu acho, Nádia e todos, né, que a chave, para mim, parece que está em quem é o tu que está vivendo nesse mundo. Porque quem é o tu que acha que é difícil, quem é o tu que acha que a gente cai, quem é o tu que acha que a gente tem que recomeçar. Então eu tenho procurado olhar para essa pergunta com sinceridade. Quem é que está precisando de validação? Quem é que está precisando de qualquer coisa que o mundo me ofereça? Você acabou de dar um exemplo de um treino de mente, Luciene. De fato, é esse tipo de treinamento que eu estava me referindo. Isso já é um treino mental, Luciene. E é muito. E você deu um exemplo muito válido. Sim, isso é um treinamento do pensamento do Espírito Santo. Se questionar quem que é esse ser. Então, o Espírito Santo nos oferece os pensamentos que eu preciso a cada momento, desde que eu tenha essa mente treinada de ouvi-la, de buscar, de realmente me alinhar ou querer isso. Não, eu estou atenta. Não pode. Estou atenta. Mas ainda estou aqui, porque eu preciso de lembrança todos os dias. Bom, obrigado, pessoal. Mais alguém tem alguma contribuição? Gostaria de trazer a sua participação? Não, pessoal, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação aqui do nosso estudo. Gratidão ao Espírito Santo por nos trazer a mentalidade certa dentro aqui da ilusão para podermos voltar a estar ciente de quem nós de fato somos.